Bom, gente, vou falar com vocês de uma das ferramentas da qualidade mais importantes para mim, né? Na minha visão. Eu tenho MBA em Gestão Estratégica da Qualidade e essas ferramentas elas ajudam muito a você identificar e destrinchar o processo. Então, vou falar do diagrama de causa e efeito, que é também chamado de espinha de peixe ou Ishikawa. Quais são os benefícios? Olha, eu tenho a melhor visibilidade do problema, a identificação das possíveis causas de forma mais ágil e assertiva, o registro visual interativo das futuras análises, ou seja, a partir do momento que eu treino o uso desse diagrama de causa e efeito, ou do diagrama espinha de peixe, eu já começo a visualizar para outros problemas o que pode estar acontecendo e em qual categoria entra, né? Melhoria contínua, ou seja, eu vou identificando os problemas, eu vou identificando as subcausas desses problemas e eu vou conseguindo enxergar na minha mente o problema como um todo. Sem fazer isso, às vezes eu só enxergo um lado do problema e não enxergo o problema como um todo, ou seja, eu enxergo os desdobramentos do problema, né? Eu enxergo o problema completo. E o mais importante, quando a gente está fazendo esse diagrama de escala, e o diagrama de causa e efeito, a gente envolve a equipe no problema e na resolução desse problema. Então, esse envolvimento da equipe faz com que todos tentem ajudar a resolver o problema. Então, eu estou aqui com um diagrama, eu fiz e resolvi esse diagrama junto com a minha equipe e eu vou mostrar um caso real que acontece na nossa fábrica e que deve acontecer também nas suas, que é o problema do resserviço. O que é o resserviço? É você fazer um blend, fazer um invase, fazer uma filtragem de forma errada e ter que voltar com o produto para ser feito o trabalho de novo. Isso gera custo, gera perda de tempo, perda de mão de obra, né? E a gente discutiu aqui entre os funcionários quais são as medidas que a gente deve tomar para melhorar a nossa eficiência e diminuir ao máximo o resserviço. Então vamos tentar entender o que a gente falou em cada um desses pontos. Com relação à mão de obra do resserviço. Então, na mão de obra, é como que as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho influenciam no problema. Bom, primeira questão que a gente observa aqui na fábrica, foco e equipe de degustação, né? O que é o foco? Muitas vezes não tem um horário determinado aqui na fábrica para a elaboração do blend. Vai de acordo com a necessidade do invase. E aí é aquela correria, não tem que fazer o blend para lá. Então a gente acha que tem que ter um horário, pegar a programação da semana, fazer os blends com o horário determinado para fazer os blends, certo? É uma opinião da nossa equipe. Com relação à equipe de degustação, também a mesma questão. Não tem um horário determinado para fazer a degustação, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, o fulano está fazendo outra e tal, aí chega lá o blend para a gente comparar, né? E muitas vezes eu estou fazendo outra atividade, para essa atividade para fazer essa análise do blend. O que seria o ideal e o que a gente tem conversado aqui? Ter um horário específico para fazer essas análises sensoriais, com critério, com cuidado, para não deixar passar nada fora do nosso padrão. Então, são detalhes. Isso com relação à mão de obra. Com relação ao meio ambiente, que é o local onde se realiza a atividade. A gente colocou aqui ter prateleiras, né, para facilitar o acesso às amostras anteriores dos clientes, os lotes anteriores, ter um ambiente organizado, porque quando você faz as coisas
sem ter o foco e sem ter o horário determinado para aquilo, às vezes pega um ambiente desorganizado, porque fez tudo na correria, né? E condição de trabalho, ou seja, ambiente organizado, com todos os equipamentos ali para fazer esse trabalho. No material, a gente fez questão de frisar, porque influencia no resultado químico, a qualidade da cana e a qualidade da água. Então, aqui no material é o que esses materiais que envolvem o processo vão influenciar no produto. Ou seja, se eu não tenho uma água boa e se eu não tenho uma cana boa, dificilmente eu vou ter uma boa fermentação, dificilmente eu vou ter uma boa cachaça. Seguindo aqui, máquinas, a gente usa muito filtro de osmose reversa, ele tem que ter uma manutenção preventiva. Então, para isso, como a nossa engarrafadora funciona todo dia, eu tenho que ter um backup. O que é o backup? Eu tenho um outro filtro que não é de osmose reversa, é um filtro antigo que eu tinha, com a resina mista, que quando vai para a manutenção o filtro de osmose reversa, eu utilizo esse filtro, tá? Para sempre ter a certeza da qualidade da água. Sobre a medição, né? Quais medições são feitas, qual que é a importância dessas medições para a certeza de que eu vou fazer um blend bem feito, que eu não vou ter resserviço. Conferir o grau alcoólico, conferir a cor e a análise química, para depois a equipe de degustação fazer a análise sensorial, entendeu? Lógico que na análise sensorial pode-se conferir a cor, mas já faria esse trabalho prévio antes da análise sensorial. E, por último, com relação ao método, né? Como que a forma de desenvolver o trabalho influencia no problema. A gente trabalhou com um checklist dos equipamentos, ou seja, ao fazer o blend, sempre ter todos os materiais à disposição, o balcão de precisão, o termômetro, a proveta, tudo que envolve aquela atividade de elaborar o blend está à disposição e não tirar do lugar, né? É uma questão que a gente está trabalhando aqui. Planejamento, ou seja, essa semana nós vamos fazer tal, tal e tal blend, né? Ter o planejamento que vai ser feito e, como já foi falado, ter um horário determinado para aquela atividade. Não é fazer no meio entre uma atividade e outra sem esse planejamento. E prazo, né? Você ter tempo para fazer essa atividade, ou seja, aquela atividade já está planejada há mais de uma semana, já está ali na lista, vai ser feito aquilo ali, para com esse prazo o Master Blend já ir mentalizando como que ele vai fazer para rapidamente ele ter a solução, né, para esse blend e rapidamente ele executar, não sair assim do nada, vai fazer e tal, porque sem esse preparo anterior é mais complicado a elaboração e às vezes pode comprometer a qualidade do blend. Então, esse diagrama ele dá uma visão do problema como um todo, que dificilmente só listando no papel, sem fazer dessa forma, ou mentalizando, você jamais vai conseguir enxergar de forma global, como a gente conseguiu enxergar aqui, a questão do resserviço na nossa indústria. Um grande abraço a todos.